Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, Londrina, capital da simpatia. Olha que legal o nosso assunto de hoje. Adolescência, como entender esta fase da vida. Eu tenho o prazer de estar recebendo aqui 4 especialistas, gente que está estudando, porque quem verdadeiramente quer atuar no mercado, em qualquer mercado, não para de estudar. Quando alguém fala assim, você é professor, você é mestre, você é doutor, o que você está fazendo? Estudando ainda. Todo mundo continua estudando o tempo todo, isso é maravilhoso, porque realmente as novidades não param de acontecer. E para o bate-papo de hoje sobre adolescência, eu tenho diretamente de Belo Horizonte, Sigrid Calazans, ebiatra. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 2 especialidades, pediatria, focada em medicina do adolescente, e psiquiatria, especializada em psiquiatria da infância e adolescência. Além disso, possui mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e atua como professora no Departamento de Psiquiatria da mesma instituição, diretamente de Belo Horizonte. Como que está a nossa internet aí? Tudo bem, Sigrid, doutora Sigrid? Tudo bem, estou vendo vocês muito bem. Bom dia a todos. Que maravilha! Eu tenho aqui junto comigo a Giovana Ribeiro Favaretto, ebiatra. Ela é professora da Universidade Estadual de Londrina, graduou-se em Medicina pela mesma universidade e é especialista em Pediatria e Medicina do Adolescente pela Universidade Federal de São Paulo. Possui mestrado em Ciências da Saúde, está atualmente cursando o doutorado em Saúde Coletiva. Além de suas atividades acadêmicas, atua na clínica Le Grand Petit. Falei certo, não? Ah, que maravilha! Bom dia, Giovana! Bom dia a todos que estão ouvindo e nos vendo aqui. E navegando. E tirando foto. Isso aí. Muito bem, que maravilha. Ana Carolina Velar, médica pela Unicesumar, atuando na Unidade Básica Central e como diretora do Hospital Municipal de Açaí. Dedica-se à promoção da saúde e atende urgências e emergências no SUS. Médica Ana Carolina Velar, bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Uma honra estar aqui ao lado de pessoas ilustres. Fico muito feliz em poder contribuir aí com vocês. Que maravilha. A sua irmã também é médica? A minha irmã também é médica, sua fã. Onde que ela está agora? Hoje ela está em São Paulo. O nome dela? Juliana. Grande Juliana! Nós vamos fazer esse programa para a Juliana mandar pergunta para a gente também. Isso mesmo, ela é nutróloga lá. Fico que feliz, legal, obrigada. Legal. Francis William Bueno, psicólogo clínico. Mestrado em Psicologia pela UEL, especialização em Clínica Psicanalítica pela mesma instituição. Além disso, é docente do curso de graduação em Psicologia na PUC, aqui de Londrina. Grande prazer, Francis William Bueno. Bom dia. Prazer é todo meu, Marcão. Eu tô super animado aqui, porque eu lembro de você da minha adolescência. Eu também, viu? É mesmo? Eu também. Das festas de Londrina. Olha que legal, cara. Que bacana. Ô, Sigrid, você viu que é o seguinte, cara. Minha profissão hoje como jornalista, mas eu encantei esse povo todo numa época que eu trabalhava como jornalista, também eu tinha um programa de televisão, mas a minha ideia sempre foi de levar o encantamento para as pessoas em forma daquilo que eu fazia na televisão, que era registrar os grandes eventos, as grandes festas. Então eu tenho aqui amigos. Eu não os conhecia, mas vocês já me conheciam da televisão. De bastante tempo. Que legal, que legal. Ô Sigrid, isso é bom, porque na minha época, a gente tá falando assim, na época desse pessoal que é jovem ainda, a juventude era diferente, a gente não tinha o celular, né? Eu tinha um programa de televisão que as pessoas assistiam muito. Por quê? Porque a gente não tinha na época o celular. Mudou-se o comportamento também de toda essa galera, essa juventude em ver festa, porque na turma desses 3 aqui que são jovens, eles viam as festas via a minha opinião. Olha só que maluco, cara. Eu chegava no ar, falava assim, olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na Sociedade Rural do Paraná, tem uma festa fantasia. Eu estou aqui em São Paulo, tem uma festa do sei o que, do pijama. Estou aqui em Nova York, tem a festa no sei o que, do Oscar. E eles curtiam o programa via a minha opinião na televisão, né? Agora mudou muito. Sigrid, como é que esse jovem acompanha os eventos? É por conta própria, né? Olha, a gente tem que ter muito cuidado porque tem muitos influenciadores positivos na internet, nas mídias sociais, mas tem influências negativas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, você falou sobre as diferenças de adolescentes, né, de uns anos atrás para hoje. A gente tem que lembrar que a adolescência continua sendo a mesma. A adolescência é a transição da infância para a vida adulta, é uma fase da busca pela própria identidade que culmina no encontro da própria identidade. Então, para a criança se libertar da influência total que ela acha, né, da família, e encontrar aquilo que é seu, a sua própria identidade,
ela continua com a base, com o alicerce daquilo que ela recebeu da família. Mas é uma fase que tem embates, conflitos, que são normais nessa fase, são até saudáveis. Então, o que eu acho, né? O que os especialistas consideram de diferente? Olha, eu vou falar das coisas positivas e depois das negativas, né? Algumas, claro. Então, é positivo que os adolescentes de hoje têm uma preocupação muito maior com ecologia, com o futuro do planeta. Então, eles têm mais cuidado com a água, têm mais preocupação com o clima, com a reciclagem do lixo. Então, eles são muito mais ligados nas questões ecológicas do futuro do planeta do que anos atrás. Eles também têm mais consciência, claro, no geral, porque existem, né, exceções e muitas, com direção e álcool. Então, anos atrás, o jovem ia na festa, consumia bebida alcoólica e saía dirigindo se ele tinha mais de 18 anos. Hoje a gente vê um cuidado muito grande com isso na maioria dos adolescentes e jovens. Eles sabem que não podem misturar bebida com direção e eles já se programam. Hoje nós vamos em tal festa, fulano não vai beber, a gente vai de carona com ele. Ou todos nós vamos dividir um Uber ou dividir um táxi. Então isso é muito positivo, entre outras coisas. O que tem de negativo? Bom, então não vamos começar no negativo, com o positivo também. É muito bom que hoje tem celular, a internet hoje é muito maior do que anos atrás, né? Então isso possibilita muito mais conhecimento, muito mais interação, mas o exagero do uso de tela, o exagero do uso de redes sociais, mídias sociais, prejudica e muito os adolescentes. Um dos prejuízos que eu vou citar aqui é o adolescente achar que ele pode ter amigos, somente amigos virtuais, e diminui muito esse contato pessoal, o encontrar de verdade com os amigos, conversar, ir num parque, numa festa, né, comer um hambúrguer, encontrar pessoalmente. Então, é muito comum que o adolescente passe o fim de semana dentro de casa em tela, e isso não é bom. A adolescência, para ela ser uma adolescência saudável, tem que ser uma fase de intensa socialização e socialização saudável. Muito bem. A opinião de vocês também a respeito. Essa nova comunicação, né? A gente estava brincando, vocês me assistiram, né? E hoje eu dava minha opinião. Eu dizia para vocês assim, essa festa é bacana, essa festa é legal, vamos lá, né? Compra o convite, eu estou gostando. E aí todo mundo, provavelmente... Eu me lembro na minha época que eu conseguia influenciar. Eu era um influenciador. Provavelmente eu fui o primeiro influenciador não digital, né? Analógico na época. Analógico. Porque vocês não tinham celulares, né? Mas em tempo real. Isso, em tempo real, exatamente. E essa percepção hoje? Então, eu vou até complementar algo que a Sigrid disse e aí entrar nisso. Porque isso que ela falou da adolescência ser a mesma, e aí com essas modificações no tempo, e aí entrando nessas questões de risco e tudo mais, eu vou complementar porque nem todo mundo sabe que existem mudanças biológicas e alterações, inclusive biológicas, que fazem do adolescente um ser mais vulnerável, ele é mais curioso, né? E ele se coloca em risco. Por que ele se coloca tanto em risco, né? Por que o adolescente ele toma essas decisões, igual ela falou do carro, ou de usar alguma coisa, ou de se colocar em risco, ou de, né, do que ele busca na internet, onde que ele vê. Porque não só por conta da fase dos hormônios, que muita gente pensa que tudo é hormônio, ou de todas as questões que envolvem a adolescência, o cérebro do adolescente ainda não está bem desenvolvido. Ele vai ser desenvolvido só lá na frente, perto dos 25 anos, que ele vai terminar de ser desenvolvido. E qual é a última parte a ser desenvolvida? Que a gente fala que é o lobo pré-frontal, que é onde é a parte das tomadas de decisões, da razão, né? Então, assim, a gente não pode querer que esse adolescente, ali nos seus 13, 14, 15 anos, tenha responsabilidades, né? Saiba o que ele está fazendo, tenha consciência plena das atitudes. Ele está aprendendo, ele está aprendendo. O próprio corpo está se mudando. O corpo está mudando, ele está buscando coisas novas, a busca da identidade, né? Como a doutora disse. Então, assim, é fundamental que a gente consiga trabalhar na parte de orientação, seja dos pais, seja da comunidade, seja dos influencers, ou seja, para que esse adolescente vá aprendendo a ter consciência. Então, por isso que eu acho que muita coisa tem mudado por conta dos influencers, por conta desse acesso que esses adolescentes têm da internet. Então, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Exato. Então, assim, do mesmo jeito que eles têm muita informação ruim e muito influencer negativo, e aí a gente
vai entrar nessas outras questões da adolescência, mas também tem muita gente bacana falando com eles. Então, Exato. eu acho que o adolescente ele tem muito mais acesso hoje à informação do que Muito antes. mais. Muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Então, assim, ele não tá ali preso ao que tá na televisão, só o que traz ali no canal tal, no horário Forma tal. Ele passiva, né? passiva, E agora ele tá ativo. ele busca, e ele busca, Vai assim, atrás. um leque, né, de Minha esposa informação. ontem falou pra mim assim, ó, amanhã para você conversar com os especialistas, lembra de uma coisa, quando a gente queria assistir um filme, a gente tinha que esperar. Isso. Cara, eu Fim de semana pra local local DVD. ouvir. E a Não, ou a televisão? fita, ou a fita. Cara, você imaginou um adolescente escutando isso hoje? Eu Então falo você... isso pros meus alunos. Não é? Ah, eu quero assistir desenho animado. Só amanhã, porque a sessão animada de desenho era só de manhã. E tinha um intervalo, você tinha que esperar o Ah, intervalo. eu quero assistir um filme um pouco mais violento, era só depois da meia-noite. Você acredita? Então o acesso a tudo isso tinha um certo controle. E rebobinar a fita. E rebobinar a fita, não é? Pra poder devolver, né? O tempo tem muito a ver com isso, né? Eu acho que ele está um pouco mais... Na verdade, a gente fala de um achatamento do tempo e do espaço, né? Que é o mundo local. O global virou aqui, local agora. Local, na mão. Na mão. Na mão. Né? E tendo mais acesso, eles começam a ter um pouco, às vezes, né, comportamentos de risco, né? Começa a ter acesso, começa a ter informação, começa a ter curiosidade. O adolescente, ele acaba sendo até um pouco imediatista. E eu Muito vejo imediatista. muito imediatista. Então, pouco assim, é a fase em que as pessoas têm acesso à questão das drogas, têm acesso ao mundo do retorno, que acho que é um retorno mais fácil. Não vê que, às vezes, uma trajetória de estudo vai levar a um retorno lá no futuro, né? Eu vejo isso muito no pronto atendimento, que as doenças acabam entrando nessa fase, a questão da ansiedade, a questão de depressão, porque eles se frustram com mais facilidade também. Deixa eu fazer a sua analogia aí, vocês me ajudam. Tudo que eu quis ter demorou um pouco mais. Tudo. Então eu entrei para trabalhar, então na hora que eu estava trabalhando, que eu achei que eu estava ali garantido, alguém falou para mim, não, você tem 3 meses de experiência. Era normal, 90 dias de experiência. Hoje, depois de 2, 3 dias, o jovem chega para você e fala, qual a sua opinião sobre o meu respeito? Eu falei, cara, mas eu não consegui nem pensar no que você está fazendo ainda. Segundo, tudo que a gente ia fazer tinha um certo tempo. A carta demorava mais, o telegrama, que era o mais urgente, o correio entregava as coisas para a gente, não é verdade? Os filmes a gente assistia quando a televisão passava, não era sempre. Então, você aprendia com o tempo, você respeitava o tempo. Você ia conversar com alguém falava assim, só um minutinho que depois eu falo com você. Ah, você entendia que você era um segundo plano no processo. Então tá bom. A falta desse tempo, ou essa massificação do tempo para ser o agora, também não causa um certo estresse nessa rapaziada mais nova? Eu acho que sim, porque Muita ansiedade. É muita ansiedade. Muita né? ansiedade. É muita ansiedade. Muita ansiedade. E também o influenciador digital nos judia um pouquinho em Sigrid. O influenciador digital ele fala assim, ó, você vai ser rico aos 14 anos, você vai ser rico aos 15 anos. Cara, o menino que tem 16 anos, ele fala, não fiquei rico ainda. Rapaz, estou perdendo tempo. Meu Deus do céu, porque tem um menino de 12 que já fez R$1 milhão e está andando de Ferrari, quer dizer, do lado do pai. Aí ele tem 13, ele fala, eu estou perdendo tempo. Tô atrasado, tô atrasada. Isso não Que tempo tá. é esse? Esses influenciadores também não estão no bom sentido. Alguns bons, outros ruins. Sabe o que eu vejo? Duas coisas muito... Antes do influenciador, porque sempre existiram influenciadores, Sim, né? eu fui Você um, foi um influenciador, fui por exemplo. influenciador. Mas o influenciador antes, ele estava muito longe da gente. Ele estava na TV, era muito longe. Verdade. Ou no cinema, ou na revista. A gente assistia e falava, nossa, que corpo lindo. Na revista. Olha Agora que mulher ele bonita. tá É verdade, era ali revista, falando né? com você, ele fala com você na rede social, ele conversa com você, ele responde sua mensagem. Quando? Você é fã dele. Você é fã dele, ele te devolve, ele conversa com você. Então, e além disso, quantos, né, não ascendem de uma forma muito fácil e muito cedo? Então, tudo ficou muito mais próximo. Na cabeça do adolescente, ele também pode. E por que não? Então, esse caminho do estudo, você vai estudar, vai dar certo, faz isso, faz aquilo, aquele ali, né, feijão com arroz. Tinha um processo. Não funciona mais pro adolescente. não, o Gente, processo- isso não é regra mais. Não é mais, Não né, existe cara? essa regra Mas que eu você acho vai que estudar e não vai dar certo na vida. Não é só para o adolescente, né? É o Nem pra paradigma adulto. do mundo hoje, né? Assim, tem pessoas que abandonam, né, grandes bilionários aí, Steve Jobs, por aí vai, eles abandonaram a universidade, né? Depois voltaram, mas
investiram no Existe negócio. um exemplo de homens bem-sucedidos também que chegaram até uma certa altura da vida, falaram, eu estou estudando, não quero mais estudar. Exato. E aí acabaram ficando bem-sucedidos. E tem uma juventude que olha esse do bem-sucedido financeiramente, né, e não é felicidade. Às vezes o financeiro não é felicidade. Né? Tá Acho muito que o longe. risco é a generalização, né? A gente pegar um caso e generalizá-lo, assim. Cada caso é um, E né? quanto mais seguidor, pior. Ô Sigrid, sua opinião, Sigrid? Eu vejo nisso aí a grande importância do acompanhamento da família e dos pais, desde a infância, estarem próximos do filho, porque aquele adolescente vai estar acostumado que os pais são pessoas próximas. Então, os pais têm que dar aquela chamada de realidade. Mostrar, é como o sonho de ser jogador de futebol. Né? Tem muitos jogadores de futebol milionários, desculpa o erro aqui, milionários. E tem que mostrar assim, você pode treinar na escolinha de futebol, nós vamos dar toda a força, mas você vai continuar estudando, vai continuar sendo bom aluno, porque de cada 100 mil, mais ou menos, né? 100 mil meninos que estão na escolinha de futebol, talvez um vai ser um jogador de um time de primeira divisão, ou talvez de cada 1 milhão, um vai para a Europa e jogar em time da Europa. Então, vamos continuar estudando, nós vamos dar toda a força, a gente, né, não vai querer tolher o seu sonho, mas vamos, junto com esse sonho, vamos ter o pé no chão, nós estamos aqui do seu lado, vamos estudar, porque tudo tem que ter um plano B. E os pais também, acho que eles são a contra-influência desse imediatismo. Então, a mídia quer dar força para o imediatismo e essa noção de tempo, né, distorcida do adolescente, e os pais são a realidade, sempre acompanhando e sempre vendo também o que eles estão acessando na internet para orientar. Isso aqui você não deve acessar, existem coisas perigosas na internet do mesmo jeito que existem coisas muito positivas. Que maravilha. Bom, aí nós estamos num caminho a respeito que tempo é esse que nos influenciou tanto, não é? Jovem e a sexualidade. Eu percebo assim, vou falar novamente tendo, não a minha referência, mas esses dias atrás eu me encontrei com um amigo meu e falou assim, Marcão, a gente saía, eu tinha cabelo na época, viu pessoal? Eu penteava o cabelo, a gente penteava o cabelo, então ajeitava o cabelo, tinha que estar ajeitadinho, colocava uma roupa bacana, passava perfume e ia paquerar as meninas. Então a gente tinha assim, qual o objetivo? Se encontrar com os amigos e aí encontrar com as meninas, bater papo, não é? Paquerar as meninas. Dias atrás eu encontrei com vários adolescentes e eles ficaram em bolinho, só os meninos, só as meninas. Só os meninos, só as meninas. Falei, mas é porque eles são muito novos. Tá, eles tinham 17, eles tinham 16, eles tinham 18. E aí ficava no grupinho, só de menino e só de menina. E alguém comentou assim, cara, mas vocês não vão ali para aquelas meninas? Alguém falou assim, não, por quê? Não, por quê? Aí eu pensei comigo, verdade, por quê? Porque na minha época a gente falava assim, não, a gente já sabia do intuito. Era o que tinha para hoje. Era o que tinha para fazer. Era o que tinha pra Talvez eles não aprenderam, pode ser que essa turma está muito só no celular, só no tablet, no computador, e não aprendeu conversar ao vivo com as meninas, só está acostumado a conversar só via internet. Tem que questionar se pode ser isso. Mas eu acho que a não gente também, né? pode falar. Eu acho que não é só a questão do não saber conversar, mas é o próprio imediatismo, a questão do tempo. Eles querem ir pro vias de fato logo. Muitas vezes não tem esse processo do flerte, que é da nossa época, né? Também não sou tão novo assim, tá? Entendi. Então tem a conversa, o se aproximar, o conhecer. Hoje é bem objetivo a coisa, né? Quase que um fast food, assim. É mesmo? Porque tem até os aplicativos Exato. que você não Mas conversa e você vai exatamente para aquilo que... Eu vejo um paradoxo um pouco, assim, do que está acontecendo na atualidade em relação à sexualidade dos adolescentes. Eles, ao mesmo tempo, parecem mais liberais, falam mais, têm mais acesso, até os termos e tudo mais, e eu acho que até a relação sexual e tudo mais. Mas eu acho que, por conta dessa digitalização, e talvez a influência da pandemia nisso, deles terem ficado um tempo mais introspectivos na sua própria casa, ou quanto eles estão ali dentro do seu mundinho, eles têm atrasado essa vida, digamos assim, de conquistas, de relacionamentos, de namoros. Então, não é estranho isso, de 17 anos. Eu tenho muitos pacientes, eu vejo muitos adolescentes ali nos seus 15, 16 anos que ainda não tiveram nenhum beijo, não se relacionaram, nada. Não tem interesse. Porque não é que não tem interesse. Eu acho que eles têm menos
vou colocar um exemplo do antigamente, já que a gente está comparando os tempos. Com 11, 12 anos, quantas festinhas, com 13 ali, quantas festinhas entre os adolescentes, todo mundo se encontrava, era até na época, bom, pelo menos, de levar o refrigerante e o salgadinho, então todo mundo dançava na garagem de casa, todo mundo dançava junto, e aí ali, naturalmente, existia a paquera, existia A gente já se separava, né? Eu gostei daquela, eu gostei da outra, já, a irmã de alguém. Já tinha mais uma coisa, eu acho que era mais próximo. Agora, eu acho que eles estão muito ali no celular, um com o outro, eles até conversam, eles têm os grupos, eles falam, mas eles se encontram muito menos, de forma geral, não só em relação aos relacionamentos, entre os amigos, eles se encontram muito menos fora da escola, muito menos. Não ficam na rua durante o dia. Sim. Nossa, é verdade. Não ficam na rua, não ficam em casa. Como a gente amava ficar na rua, né? Sim, na rua, andando de bicicleta, ou dorme na casa um do outro, não fazem mais isso. Jogar bets, nossa. Ficam em casa, eles ficam em casa. Ficam em casa. Jogam e conversam pela celular e computador. Porque hoje, obviamente, né, a comunicação, ela aflorou muito mais e ela está muito mais à disposição. Sou do tempo de que quando alguém tinha Barça em casa, uma coleção de Barça, uma coleção de livros, cara, aquele cara, primeiro que tinha dinheiro, porque a família tinha dinheiro. Eu ainda tenho. Você tem aquela coleção maravilhosa, né? A gente ia lá porque tinha 15, 20, 30 livros, que era uma coleção gigantesca. E a gente se interessava por isso. Quem tinha informação, normalmente detinha o poder. Detinha. Alguém arrumava um emprego melhor, o cara lia mais, ele estava um pouco mais antenado em tudo isso. Hoje, minha percepção, por isso que eu quero discutir com vocês, minha percepção, as informações estão todas na palma da mão, todas. Você consegue ler assim. ChatGPT tá aí. Total. E outra coisa, eu posso navegar em qualquer biblioteca do mundo, de graça. E me parece que o jovem está um pouco menos interessado nessa cultura, na cultura do mundo, na cultura da população, nas curiosidades. Eu sou do tempo que a gente apostava as capitais do mundo. Capital da Groenlândia, capital do Paquistão. Cara, e você pega uma moleque de 16, 17 anos, eu não estou falando sobre estudo, sobre curiosidade. Ele não tem essa curiosidade. Ele não tem. Onde é que ele está? É tudo muito fácil, né? Está acessível. Ele pode buscar a qualquer hora. Por que ele vai buscar? Por que ele vai buscar? Por que ele vai estudar? De forma antecipada. Antecipada. Né? Se quando ele precisa estar ali. E não, por que ele vai estudar? Porque eu sou do tempo da gente decorar no número de telefone. Não precisa mais decorar, né, cara? Não tem. Que maluco, cara. Mas isso não emburrece? É uma zona de conforto, né? Parece. Vocês que são clínicos, vocês que são médicos, isso não emburrece um pouco? Não exercitar a cabeça desde muito novo? Não é um exercício? Só não exercitar, mas a forma como eles estão aprendendo. Fizeram um estudo, uma vez, que dividiram adolescentes na mesma turma. Metade tinha que fazer a pesquisa do tema que eles estavam estudando, sei lá, Revolução Francesa, eles tiveram metade eles podiam estudar, buscar a pesquisa de forma online e metade de forma Barça, enfim, livros e biblioteca física. Deram tempo para eles chegarem no resultado. Obviamente que o grupo que só pesquisou de forma digital conseguiu o resultado muito mais rápido e o outro grupo atrasou muito mais o resultado. Mas ambos grupos chegaram nos resultados, trouxeram o que foi proposto. Depois de um tempo, eles convocaram de novo a equipe e falaram: quem de vocês lembra do que vocês estudaram lá atrás sobre a Revolução Francesa? E eles concluíram que a turma que tinha estudado nos livros lembrava muito mais do conteúdo do que quem tinha estudado de forma digital. Quem tinha estudado de forma digital lembrava muito onde tinha buscado as coisas, onde tinha encontrado os tópicos, lembrava de alguma coisa, mas não lembrava exatamente do conteúdo. Então, o que eles falam é que toda evolução na tecnologia, tudo que evoluiu tão rapidamente, o nosso cérebro não acompanhou, ele não acompanha. Então, não existe a mesma capacidade de reter conteúdo, de realmente aprender de forma digital e nos livros. Então, assim, é muito perigoso. Porque aí você me pergunta, emburrece? Emburrece. E não só a falta da curiosidade, mas a forma de aprendizado não é a mesma coisa. Ingrid, com a palavra. Então a gente tem que lembrar, né, como ela já falou, que o cérebro da criança e do adolescente está em desenvolvimento. Se o adolescente, né, e a criança também, fica muito tempo em tela, passa muitas horas do dia em tela, enquanto você está em tela, o cérebro está funcionando predominantemente com reflexo. Então, tem raciocínio, mas muito menos do que se estivesse lendo, se estivesse nos livros.
Então, também é uma função dos pais, desde a infância, estimular a leitura. Tem trabalhos mostrando que se a criança, depois o adolescente, tem hábito de fazer leitura todos os dias, ler à noite antes de dormir, a chance dele ficar viciado em internet, viciado em mídias sociais, viciado em tela, é muito menor. Então, você abre uma outra fonte de prazer, de conhecimento, ele vai ver que é bom ler, literatura é uma coisa maravilhosa, mas isso tem que ser estimulado. Então, é muito importante estimular a leitura de livros. Claro que nada contra fazer pesquisa na internet, né? Nada contra, mas o estímulo à literatura, a busca pela cultura é muito importante, tem que ser estimulada pelos pais, pelos professores, né? Para todos aqueles que ajudam a influenciar os adolescentes. Ô Ingrid, a relação dos adolescentes e o consumo de álcool e drogas, porque eu lembro disso também, e aí a gente vem discutindo sobre isso constantemente, né? O acesso, né? Os cigarros cada vez mais fáceis de serem fumados e aceitos, né? Porque hoje o vapor, o cigarro eletrônico, ele é aceito na sociedade, né? Ah, mas ele é cheirosinho, sabe? Ele não prejudica em nada. Sua opinião, ô Sigrid, principalmente o cigarro, porque quando a gente fala uma cerveja, não se fala sobre a droga, né? Mas o cigarro também é a entrada para muitas drogas, né? Então, olha, primeira coisa, o vape, um cigarro eletrônico, ele prejudica sim. Ele tem nicotina, ele causa, né, a longo prazo, câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica. Então, ele é tão prejudicial quanto o outro cigarro, né? Bom, o adolescente, ele está numa fase de experimentação, ele é muito impulsivo, então essa fase do reflexo, né, como falou, do lobo pré-frontal, ela está diminuída, então o pensar antes de agir, ele é menor no adolescente, ele se atira mais. Então, ele experimenta o álcool, ele tem que ser muito bem orientado e acompanhado, né? Álcool, na realidade, o início do uso deveria ser após os 18 anos de idade e sempre com muita orientação, que a quantidade tem que ser pequena, a frequência tem que ser pequena. E as drogas também. Eu acredito que, né, os professores, os pais, todos que lidam com o adolescente, devem colocar assim, sobre a coragem de não experimentar. Tem pessoas que são mais vulneráveis à dependência química. Então, tem pessoas que experimentam cannabis, a maconha, e não vão ser dependentes. Outras experimentam e vão querer usar uma outra vez, esse uso vai ficando mais frequente e podem ficar dependentes e a partir daí querer outras drogas. Isso é devastador para a vida do adolescente, do jovem e destrói vidas. Toda, né? E da família toda. Eu vou sair da família toda e da sociedade, né? Quando você prejudica os jovens, você está prejudicando toda a sociedade. De toda a sociedade. Nós vamos sair para um breve intervalo. Vamos experimentar as drogas, essa que é a mensagem que deve ser passada, e também do acompanhamento. O adolescente tem que estar sempre os pais sabendo onde vai, com quem vai, o que vai fazer, conversar abertamente sobre isso em casa. Se um dia experimentou, não precisa horrorizar, mas precisa conversar sobre isso. Falar que droga gera prazer. Eu sou muito chamada para fazer palestras em escolas sobre drogas, aí eu costumo falar assim, gente, eu gostaria de falar assim, olha, se você usar droga, e se você vai achar horrível, você vai ter dor de cabeça, vomitar, mas isso não é verdade. Se a pessoa experimentar, ela vai sentir prazer. Por isso que droga é tão perigoso. Então, deve ter a coragem de não experimentar. Doutora, a gente vai sair por um breve intervalo comercial e eu quero continuar exatamente nessa sua experiência quando você encontra com esse aluno, com essa família, nessa fase de controle da droga. A gente está batendo papo a respeito de adolescência, a gente volta daqui a pouquinho. Continue você nos acompanhando pelo YouTube, porque aí as perguntas podem chegar para a gente pelo YouTube e a gente vai respondendo para vocês. 91,7 já volta com o tema adolescência. Ô Sigrid, é que a gente sai aqui agora no intervalo comercial, entendeu? Certo. Não, maravilha, maravilha. E aí eu quero dar continuidade. O primeiro nome, né, além do Marcão, o primeiro nome de vocês três, para quando eu referir a ele, você referiu no nome que eu acabei não gravando. Ó, aqui do meu lado, o Francis. Do meu outro lado aqui, Giovana.
E naquele outro lado, a Ana. Ana, não esqueço não. Francis Giovanni. Ana Giovana. E Francis, é isso aí. Pessoal, vocês podem continuar trocando ideia aqui, que só vou gravar um negócio aqui para... Tá? Pode ser? Pessoal, o próximo feriadão está chegando, hein? Que tal a gente se preparar para uma viagem para Foz do Iguaçu? Olha que legal! Quando a gente fala em Foz do Iguaçu, minha indicação é o Recanto Cataratas. Eu passei lá vários carnavais, passei Réveillon e é muito legal. Principalmente é um hotel familiar com muitas atrações. Olha, chocolate, atividade para as crianças nesse feriadão de Páscoa. Eu quero que você entenda um pouco mais sobre essa áurea positiva, sobre essa energia que tem o Recanto Cataratas, principalmente também nas datas comemorativas. E a Páscoa é uma delas. Solta o VT. O feriado mais gostoso do ano no Recanto Cataratas Resort. Oficina de chocolate, coelhinho e muita diversão. Com fontes termais naturais, animada equipe de recreação, gastronomia, spa, esporte e lazer. Incluindo welcome drink, delicioso café da manhã e jantar. Em 10 vezes no cartão e com cortesia para 2 crianças. recantocataratas.com. Muito bem. Próximo feriado, então, da Páscoa é lá no Recanto Cataratas, em Foz do Iguaçu. Eu espero você lá. Eu, todo o chocolate do mundo e os coelhinhos também. Recanto Cataratas é a nossa Páscoa. Muito bem. Coloca as perguntas aqui. Deixa eu ver. Olha que legal, deixa eu ver aqui. Nós estamos no nosso intervalo comercial na 91,7 e nós já continuamos ao vivo no YouTube. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Olha lá aqui, ó. Qual a importância de uma boa alimentação para adolescentes? A nutricionista Taliane Vila Real. E aí? Qual a importância de uma boa alimentação? Especificamente para os adolescentes, a gente tem que pensar que eles estão em fase de puberdade, né? Ou pelo menos os mais novos. Então é fase de crescimento, estirão, né? Crescem, o estirão do crescimento, eles crescem muito. Ganho de massa muscular, né? Ganho de massa óssea, todo o desenvolvimento cerebral. Então, assim, é fase em que eles precisam comer bem, comer de forma saudável. Né? Então, não ficar... E assim, adolescente gosta de fazer períodos de jejum. Não é que ele gosta. A estética, né? Comum. Ele quer o corpo. Não, é muito comum eles falarem que não tem fome de manhã, daí não toma café da manhã. Isso é muito comum na adolescência. Fora o fast food, tudo que é fácil para comer, cara? tudo que é porcaria, né? Como era difícil a gente achar um lanche antigamente. Hoje quase toda esquina. O iFood veio para ajudar muito nisso, né? Para os cara? adolescentes. Então, a gente precisa orientar mesmo, né? Que tudo bem comer de vez em quando, sem extremismo, porque não adianta a gente querer ser muito assim. Dieta com adolescente não funciona, mas explicar para o adolescente a importância de comer de forma saudável, né? Concordo plenamente. Eu acho que a alimentação, o sono é muito prejudicado, né, por conta dessa questão das telas, mas eu acho que isso vem de lá atrás, né? Então, até da questão da formação, no desenvolvimento desse paciente, né, desse adolescente. Coisa que eu estou observando agora, musculação aos 12, aos 13, as meninas e os meninos estão em academia fazendo força de musculação mesmo, cara. E não tem professor que fala, não pode. Eu também não sei se isso seria proibido ou não, não é? Mas eu percebo que tem muita criança fazendo muita força em academia, sabia? E sem orientação, né? É que quando a gente fala em musculação, depende mais da idade óssea do que da idade cronológica, né? Que é diferente. Então depende muito mais da maturação biológica do que da idade cronológica propriamente dita. Então, às vezes, 2 adolescentes de 13 anos, eles estão em fases de maturação completamente diferentes. Um tá mais fortinho? Não mais fortinho. A parte óssea. A parte óssea já está desenvolvida, já cresceu, a menina já... Vou dar um exemplo bem... assim, básico. A menina com 13 anos já menstruou, aos 11 anos ela está numa fase de desenvolvimento diferente da menina com 13 anos que ainda não menstruou, por exemplo. Entendi. O menino a mesma coisa. O menino a mesma coisa. Então, a gente tem que considerar o desenvolvimento físico, biológico de cada um. E não da idade. Né? Não dá pra gente falar, colocar uma idade e falar isso Padronizar. Padronizar. Só que assim, de certa forma, eles ainda estão numa idade que o risco de fazer uma lesão é muito grande. Então precisa ter. Você vai fazer musculação, tem que ser orientado, tem que ter um personal, tem que ter alguém olhando, fazer com cuidado, sem excesso de E peso. por ser criança, principalmente, aí fica disputando, né? A dúvida E quer pegar mais do que não aguenta, né? É bem comum. É bem comum, né? Voltando na alimentação, a saúde que você vai ter quando adulto e quando idoso depende da sua alimentação quando criança, adolescente e jovem.
Então, muitas vezes a pessoa vai ter um infarto precoce, um acidente vascular cerebral também, porque consumiu excesso de gorduras saturadas na infância, na De adolescência. volta para bater o papo e a gente já está conversando com a Ingrid a respeito da alimentação, porque, ô Ingrid, nós estamos ao vivo agora pela 91,7 e uma nutricionista, a Taliane Villarreal, perguntou qual a importância de uma boa alimentação para adolescentes e você completa o que a gente já estava conversando aqui. Essa alimentação, o quanto que ela é importante nessa fase da adolescência? A saúde que a pessoa vai ter na vida adulta ou até quando for idosa depende da alimentação que ela teve durante toda a vida, especialmente na infância e na adolescência. Então, se o adolescente tiver um excesso de gorduras saturadas na alimentação, pouca atividade física, pouco consumo de frutas, vegetais e alimentos saudáveis, isso vai comprometer a saúde dele na vida adulta de uma forma muito negativa. Então, tem que ter alimentação saudável nessa idade. Eu estava falando sobre a sexualidade, a gente foi aqui para essa pergunta, mas eu sei que a Giovana teve uma experiência, Giovana, com uma viagem que você fez, né? Eu, Ana Carolina. Ana. Você fez uma viagem e você teve uma experiência muito importante com essa sexualidade dos adolescentes. Eu queria que você relatasse sobre isso, por gentileza. Nossa, para mim mexe muito, foi a viagem assim que mudou a minha vida. Eu fiz no meio da faculdade, ali no comecinho de 2020. Eu fui para Belém. E lá em Belém eu fiquei acompanhando uma médica ginecologista e obstetra. E nós fizemos um trabalho na Ilha do Marajó. Naquele momento eu tive a percepção da questão do desenvolvimento, da cultura, era gigantesca a diferença, né? E lá eu atendia assim, crianças que o futuro era, não, eu quero ser prostituta, eu quero dólar, eu quero ganhar. Eu tive que fazer uma sutura, eu tive que costurar uma vagina infantil. Isso me marcou assim profundamente, porque aquela criança queria voltar ao trabalho, ela olha para a vida dela e ela realmente é uma injustiça, é uma crueldade sem tamanho, assim, não é eu acho que todo mundo deveria ir para lá, conhecer e ver aquela criança como uma criança mesmo, não como um instrumento, né? Um instrumento de sexualidade, um instrumento para... Aí, assim, as mulheres não podiam usar anticoncepcional, porque tinha que ter mais criança para ter mais abuso. Elas moravam em caminhões, moravam na traseira do caminhão de favor. Então, é uma realidade... Chocou, né? Nossa, demais. Eu ainda me emociono muito quando eu falo sobre lá. Porque a gente ainda fala sobre a infância, a juventude, a gente fala sobre sexualidade. Nós temos um país gigantesco, né? Então, a observação geopolítica, né, do Estado, ele não pega nessas regiões ribeirinhas, né? O país é muito grande, né? A gente tem uma observação disso em cidades maiores, mas quando você vai para cidades menores, quando você vai muito para o interior, a violência acontece. Por isso que eu falei que é paradoxal, porque tem, de um lado, uma sexualização muito precoce, cada vez mais precoce, e de um outro lado, essa... Maluco isso, né, cara? Isso, Não é verdade? né? É verdade. No Nordeste, a gente percebe que essa sexualidade atinge crianças de 10, 11, 12 anos. Os pais falam, as mães falam, né? Elas são negociadas, na verdade, são traficadas. Sim, não é? na verdade, não só no Nordeste, né? Mas em áreas eu acho de que vulnerabilidade. vulneráveis, em todo o A gente Brasil. tem vulnerabilidade Todo o Brasil, no Sul, a gente Todo tem o Brasil. vulnerabilidade no Norte, a gente tem vulnerabilidade... Acho que o Francis vai poder dizer bem sobre isso, né? Inclusive, lá em Açaí, a gente tem os nossos pacientes que tem essa questão, né? Inclusive, tem pacientes que estão passando pela questão de se conhecer, a questão de se assumir uma personalidade com relação à disforia de gênero, assumindo ali uma postura de mulher trans e indo para profissão de risco, como a prostituição. A Ana falou, né? Eu fui servidor público durante 14 anos no município de Açaí, atuei como psicólogo, saí do serviço público para assumir a docência, né, na PUC. E quando a Ana entrou no município, assim, foi um alívio, porque eu tive uma experiência que me marcou, foi a minha primeira paciente trans, né, que passou por todos os serviços, ninguém queria atendê-la, né, todo mundo com preconceito, julgando, né, e aí chegou até mim e eu comecei a atender esse caso, mas confesso que eu não sabia nada, não tinha
aprendido, não tinha técnica, não tinha referencial teórico, mas aí a gente pula de cabeça, né? Daí a gente quer aprender e entender como é que faz. Mas foi uma experiência assim muito rica, né? Porque há um sofrimento muito grande nessa população e é uma população vulnerável. A maioria das pessoas não desprezam, né? Não é como se fossem invisíveis, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos no máximo, né? Olha só. A questão também do racismo, até de adolescentes negros, acaba sendo pior, assim. Acaba tendo um preconceito maior, acaba sendo mais vulnerável, entra também nessa questão de vulnerabilidade que a gente conversou. Um jovem negro tem a chance de morrer muito maior do que um jovem branco. Isso é muito triste, assim, no nosso país. E eu gostei muito, Giovana, que você comentou que são esses extremos, né? Do outro lado, nós temos uma proteção dos jovens que, vamos dizer, estão nas cidades maiores, com classes sociais diferentes, sendo influenciados, né, pelos influencers, não é? E a gente tem uma população também que fica um pouco mais desprotegida, porque ela fica sem emprego, o pai e a mãe sem poder dar um apoio, não é? Eu percebo que é um país muito grande. Se a gente fala sobre sexualidade, se a gente fala sobre adolescência, em países, vamos dizer, a Suíça, a Suécia, você está falando sobre Luxemburgo, são países pequenos, me parece que o controle é um pouco maior. Um país gigantesco como o nosso... Vários Brasis, né? Demais da conta, não é? Eu acho que são muitos os fatores de risco envolvidos nessas situações de vulnerabilidade do adolescente, né? E quando a gente fala só da sexualidade, não é só a sexualidade, o adolescente se coloca em risco de forma geral, seja buscando drogas, seja com a sexualização desprotegida, ou seja, de outras formas se colocando em risco, porque ele tem muitos fatores, né? Então, quando a gente pensa em fator de risco, a gente tem que pensar na questão socioeconômica, primeiramente, no nosso país, que é muito sério, as disfunções familiares. Então, quando a gente tem famílias, por isso que até a Sigrid falou muito sobre a orientação familiar, quantas famílias orientam seus adolescentes, quantas famílias conversam, quantas famílias têm, né? A gente sabe, por exemplo, almoçar junto, ou ter uma refeição no dia junto, é fator de proteção para o adolescente. Então, quantas famílias não têm uma refeição junto? As famílias, as próprias escolas... E não tem a refeição. Não tem a refeição, não tem né? a comida. Então, tanto a parte socioeconômica quanto a parte ali familiar mesmo. A questão das escolas, quanto as escolas influenciam e as escolas realmente estão conseguindo fazer esse papel de orientação, de aproximação entre os professores e os alunos. Né? Aí vem a parte dos influencers da internet. Então, são muitos os fatores de risco que a gente enxerga dentro de um país tão grande. Né? Vocês são professores, vocês são médicos, vocês atendem. Quais são as principais queixas dos adolescentes? Quando eles ficam com vocês, sem os pais, vocês têm a oportunidade de olhar para vocês e aí vocês perguntam para eles, o que está acontecendo na sua vida? Qual que é as principais queixas que eles têm? Na minha opinião, é a questão da ansiedade. Assim, eu sinto que eles não se sentem ouvidos, eu sinto que eles não se sentem acolhidos. Por quem? Pela família? Até pela família, pelos amigos. Assim, se sente inadequado, porque não tem o corpo correto, não tem a cor correta, não tem a roupa correta. Às vezes eu sinto um pouco disso. E é muita ansiedade. Então, assim, até aumentou muito o índice de tentativa de suicídio nessa faixa etária. Né? Então, isso que a Ana falou é muito interessante, porque é o público da minha clínica, né? Até falei do livro, né? Meu livro foi lançado semana passada, que é originado da dissertação do mestrado, que foi sobre automutilação em adolescentes. Então, tem um livro sobre automutilação. Legal. Bom saber. No período que eu estive no município em Açaí, eu cataloguei mais de 800 casos de automutilação em adolescentes, numa cidade de 16 mil habitantes. Né? Desses 800 casos, eu consegui atender 50 do início ao fim e usei 7 casos para analisar os dados na minha dissertação. A maioria menina, né? A maioria menina. Uma questão que a Ana falou da ansiedade, que eu acho que daí é um fator mais para a psicologia, né, um fator mais sintomático, a gente quer aprofundar nessa ansiedade, afinal de contas, o que é isso que você está chamando de ansiedade? O que eu vejo num discurso assim dos adolescentes é uma espécie de falta de sentido, né,
para aquilo que ele está fazendo, e junto a essa falta de sentido, a falta de expectativa. A gente falava agora há pouco, né, do estudar, por exemplo. Expectativa, Então tá, eu vou para a faculdade, eu vou estudar, eu vou conseguir me inserir no mercado de trabalho? E isso gera muita ansiedade para eles. Né? A concorrência é muito grande, a disputa é muito grande, então tudo é incerto. A gente vive esse momento, né? A era da incerteza. Não dá para apostar assim e dizer vai dar certo. É tudo uma tentativa. Né? Exatamente a falta de propósito. Exato. Então, nessa dissertação, neste livro, nessa pesquisa, a gente resume. Não é verdade? É legal vocês bate-papo, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente pega Eu quero assim... até falar mais sobre isso, mas nós estamos com o tempo agora. Né? Cara, ele estudou anos e anos e anos. A gente pega tudo isso aqui e joga numa palavra, né, cara? Que é essa ansiedade, é falta de propósito, não é? Mas dava para fazer uns 10 podcasts aqui, Eles cara. passam o que eu mais vejo de queixa é como se a vida deles não tivesse sentido. A gente precisa proporcionar isso. Produzir sentido. Produzir sentido no seu dia a dia, não só lá na frente, no futuro, no seu dia a dia. Porque eles estão ali, o dia inteiro passam ali no celular, vendo rede social, sem fazer nada. E eles não enxergam qual o sentido para eles. E eu acho uma questão bem emblemática isso que você está trazendo, porque é a geração do engajamento. Eles são engajados, eles falam, não, vamos mudar o mundo, vamos fazer tal. Mas aí quando esse mundo é eles, esse universo é o meu... Eles vêm para fora, mas não vêm para dentro. Exatamente isso. E como quando eles... Pode falar, quando eles são estimulados, eles se engajam em projetos. Vamos ajudar a Associação do Câncer ali, Exato. a Associação de Crianças que precisam de livros. Eles se engajam de verdade. Eu queria dizer isso. Você consegue tirar muita coisa boa do adolescente. Então, como vocês falaram, né, aí da Ilha de Marajó, no Pará, se existirem políticas públicas, também os influenciadores de escola, organizações não governamentais também, conseguem mudar essa realidade. Então, a partir de um caso rapidinho que eu vou contar, a gente vê que a gente pode mudar toda uma comunidade. Eu conheci uma paciente, ela foi, uma adolescente, foi minha cliente, ela morava no Pará e veio aqui para o Sudeste, aqui para Minas, com 12 anos. E aí a família propôs que ela passasse uns meses aqui. Como ela começou muito bem, hoje ela continua aqui com essa família que a acolheu, ela nem encontra com a família do Pará eventualmente, mas então quando ela chegou nessa nova família, a nova mãe me perguntou assim, o que você pensa em fazer, né, da vida? Meu sonho é ser dançarina de carimbó, era o sonho dela. Aí perguntou para ela, com 12 anos, você mora no Pará, qual que é a capital do seu estado? Qual matéria que você mais gosta na escola? Geografia. Qual que é a capital do seu estado? Ela não sabia falar. Entendi. Então, fica parecendo, será que ela é pouco inteligente? Hoje ela é uma adulta casada, formou em enfermagem, né, de nível superior, fez pós-graduação, é chefe de um serviço de hemodiálise. Então, você consegue tirar coisas boas. E essa questão da falta de sentido, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, da queixa, né, de não ser ouvido. Chega muito, né, no meu consultório assim, meus pais não me ouvem. Quando eles chegam em casa, que a gente está junto, eles estão no celular também. Então, esse excesso de tela, de WhatsApp, Instagram e Facebook e TikTok, ele ocorre nos adultos, prejudicando os adolescentes. Os pais estão no celular, não tem tempo para os adolescentes. Muita gente comenta isso comigo. A gente aprende muito mais, pelo exemplo do que por aquilo que a gente, pela teoria. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Sigrid, a gente volta com você agora pelo YouTube também e a gente continua aqui com adolescência, que é assim, a gente não começou, mas nem no mínimo do mínimo e o tempo já está acabando. Que assunto interessantíssimo! 91,7, a gente já volta! Estamos agora também pelo canal do YouTube. Ô Sigrid, a gente percebe que o adulto também deixa de ser aquele baita daquele exemplo que a gente teve, porque eu fui educado por pai e mãe que era um exemplo assim sensacional. Não era de inteligência, gente, era de trabalho. Você falou assim, eu estou trabalhando, você tinha como exemplo a mãe trabalhando. Ô Sigrid, também o exemplo está faltando. Você não acha assim? Eu penso assim que
as pessoas estão trabalhando muito, os filhos ficaram relegados a, sei lá, as nossas executivas do lar, não é? Babá eletrônica, sabe? A cuidadores. Tem muita atenção, mas falta educação. Sim, terceirizando, né? Terceirizando. Terceirizando E falta tempo de qualidade. Então, os pais, como a gente, né, falou há pouco, os pais chegam em casa e ficam no celular. E o adolescente queixa disso no consultório. A hora que meu pai e minha mãe estão em casa, eles não me ouvem que eles estão no celular. E, continuando falando sobre exemplo, é muito importante para que o adolescente não sinta esse vazio, não sinta uma falta de perspectiva, ensinar valores, ensinar, mas eu não vou para tal faculdade porque tal curso a pessoa ganha X por mês, eu não vou ser rico igual o da internet, igual não sei quem. Então mostrar que você ter uma vida digna, uma vida onde não te falta nada, mas você não tem riqueza, você pode ser muito feliz dessa forma. Tem muitos valores no mundo que te trazem felicidade e que não são excesso de dinheiro. Então, os pais têm um papel muito grande em transmitir esses valores para os adolescentes, sendo ajudados também por professores, pelo técnico do esporte que ele pratica, por uma igreja que aquele adolescente pode frequentar. Essa transmissão de valores é o que pode tirar esse vazio e dar uma perspectiva de vida para o adolescente. Maravilha! Eu estou aqui com o livro da Giovanna e da Sandra, Diário do Adolescente. Olha que legal esse, hein, cara? Diário do Adolescente. Ser adolescente. Pensar como adolescente. Meu contrato comigo mesmo. Evitando o comportamento de riscos. Eu percebo que é um estudo constante, né? Esse livro, sabe aquela hora que você falou, que a gente estava falando sobre faltar o tempo para dentro, né? Tem duas intenções com esse livro. Esse livro a gente publicou, eu e a Sandra é psiquiatra, Sandra Vargas, e tem outros colaboradores que escreveram também, tá? É da editora da UEL. E a intenção, primeiramente, é educar, né? Então é um livro com orientações, com conteúdo educativo para os adolescentes, mas é para ter uma sensação de diário mesmo. É para o adolescente poder olhar para ele mesmo, que é uma das coisas que a gente mais tem visto que falta nessa geração de agora, porque eles não têm tempo para pensar, para eles se conectarem com eles mesmos. Então, assim, é como se tivesse sempre para fora, sempre para fora. Então, sempre recebendo informação, sempre conectados, sempre e pouco tempo ali de introspecção, de olhar para eles mesmos, de fazer as perguntas que depois eles vão responder lá na frente, né? O que eu quero, quem eu sou, do que eu gosto, para onde eu vou. Eles não perguntam. Aí quando chega lá nos seus 20 e tantos anos, ou 18, a hora que tem que ir para a faculdade, e aí? Na hora de responder, se nem perguntou, eles não sabem nem o que eles querem. Isso tem tudo a ver com o que o Francis falou na pesquisa dele, né? Sim. É falta de objetivo. Você estuda, mas por que eu vou fazer lá na frente? Não é? E é muito legal essa ideia do diário, achei bem bacana. Porque é um diário, né? Eles vão escrevendo, né? Então, nós estamos entrando novamente agora pela 91,7. Muito bem, estamos de volta pela 91,7 e o bate-papo continua sendo a adolescência. Eu tenho aqui o Diário do Adolescente, Educar para Prevenir, um livro da Giovanna, Sandra e outros colaboradores. E um diário mesmo, a ideia de um diário mesmo, né? Que eu percebo aqui, ó, folheando muito rapidamente, a gente tem vários assuntos que dariam cada um deles um podcast, né? Cada um deles sobre adolescência um podcast, né? Autocuidado, trabalhando a aceitação, conhecendo os seus limites, conhecendo as emoções, conhecendo a si mesmo. Só aqui daria umas 2 horas, né, cara? E agora, o que posso fazer? Medo, irritabilidade, ansiedade, emoções da adolescência. Ó, bem que a gente passou por bastante desses assuntos aqui, né? Uhum. Transtorno do estresse pós-traumático, né? Questionário sobre a história de cada um deles, né? Experiências diversas da infância, os riscos, não é? E vem aí, contato consigo mesmo, tomando decisões. E a tomada de decisões? Não é? Eu percebo cada vez mais, e assim, ele tem muita teoria,
e tem pouca prática. Não é verdade? Tem muita teoria, porque hoje é aquilo que a gente estava batendo um papo. É só ler, ele dá aula na gente em qualquer situação. Ele senta na sala de aula, o coitado do professor vai ali na teoria, na prática, e ele olha ali e fala, professor, o que você está falando não é bem assim. Já mudou. Agora, a CNN falou tal coisa para mim, o coitado do professor estudou à noite, no dia seguinte. Sim. Que dó. Eu acho que essa parte da tomada de decisões, queria até amarrar com o que a Singrid falou, nessa coisa dos pais, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É, de fato, papel, responsabilidade dos pais, mas às vezes também a gente acaba gerando uma certa culpabilização nesses pais, né? Como se eles fossem responsáveis por um milagre, talvez, assim, né? E não é bem assim, né? Claro, tem que ser modelo, tem que dar o exemplo, mas a gente não pode esquecer que ao longo das eras aí a gente foi sofrendo transformações. E o lugar do pai e da mãe hoje é outro, não é o mesmo do meu pai e da minha mãe, né? Assim, a gente teve alguns paradigmas que foram mudando ao longo do tempo, né? O pai, pegando aí uma parte mais cinematográfica para explicar, vou me denunciar, sou velho, né? Eu gosto de cinema velho. Não tem uma série americana, Papai Sabe Tudo? Sim. Ele sentava, né? E os filhos sentavam no sofá, ligava a TV, pegava o jornal, e os filhos sentavam ao redor dele, e o pai tinha algo para falar, tinha uma verdade, né? E aquilo ia acontecer, porque era fato. Né? Qual é o paradigma do pai que a gente tem hoje? É o Homer Simpson. Ele não sabe de nada, ele é um tapado, ele está perdido, ele é inseguro, ele está com medo. E é perigoso, porque se eu apontar esse caminho para o meu filho, pode ser que não dê certo. O exemplo, tá vendo? O próprio pai não sabe se ele pode falar que ele não sabe. Nem ele tem certeza de que o caminho que ele seguiu vai funcionar para o filho. Exato. Né? E antigamente era pai essa receita que vai dar certo. Vai certo. fazer faculdade, você vai ser empregado. O pai escolhia a profissão do filho. Ainda tenta, né? Assim, e eu acho que também a queda dos pais ela é muito importante para a formação da identidade do adolescente. Dúvida. Então, a gente fala, né, na psicanálise lá... A morte simbólica dos pais. Simbólica. O adolescente tem que viver o luto da queda dos pais heróis. Eles morrem nessa fase. Os pais, que eram tudo para a criança, eles perdem esse lugar. E o adolescente, ele olha para os pais com outros olhos. Isso é importante. E a subjetividade dele é construída a partir disso. Exatamente, para ele poder criar a sua própria... Tem que romper, senão fica grudado E tem muita gente que continua grudado até hoje. Papai, mamãe. Adolescente de 40 não é bom, não. anos. Morando em casa. Geração canguru. Por falar em geração... Só queria complementar essa questão do pai e da mãe. Eu acho que a gente enxerga para além do nome, né? Então, para além da mãe, no meu caso, eu enxergo a Marisa, que também tem defeitos, que também tem pontos positivos, que também tem a questão da subjetividade dela, da pessoa dela. Isso vai para além do termo mãe, né? Então, isso é bem bacana também da gente enxergar. Eu gosto muito de um conceito da psicanálise winnicottiana, né? Que o Winnicott ele vai dizer assim, ele usa o termo de mãe suficientemente boa. Não é a mãe perfeita. Não é a mãe idealizada. Suficientemente boa. É a mãe que falha de vez em quando, porque é importante que falhe. Não de vez, não só de vez em quando, todo dia, né? Giovana é mãe. É importante que haja, né, essas falhas, porque a criança vai percebendo, o adolescente vai percebendo, né, essa condição humana. Uma mãe perfeita, né? É patológico ter uma mãe perfeita, é perigoso. Ô Sigrid, as mães são perfeitas? De jeito nenhum. Mas elas fazem o melhor que podem, a maioria delas, né? Então, a mãe também tem que ter uma tranquilidade, né? Não ter esse sentimento de culpa, porque mesmo alguma coisa que ela fez que não foi boa, ela fez tentando fazer o melhor. Então, e a gente, quando está tentando fazer o melhor, a gente vai sendo cada vez melhor com os nossos filhos. Então, nesse sentido, nesse mundo rápido de hoje, elas precisam buscar também informações em fontes confiáveis para elas poderem ser cada vez melhor com seus filhos, as mães e os pais. E pedir ajuda, né? Os profissionais estão aí para isso. Né? É que eu estou aqui olhando essa pergunta. Pode responder por sinal. Não, porque aí falou até de traumas, e aí fala que a pergunta é: todos crescemos com traumas e gatilhos, como reduzir a criação de um adolescente? A pergunta do Eide, longa personal. O trauma, né? As frustrações, os traumas, elas vão acontecer. E o que fazer diante delas, né? É isso, é trabalhar o que aparece. Os profissionais estão aí para ajudar. Né, buscar ajuda, não achar que a gente vai dar conta de tudo enquanto pai e mãe, e não achar que está tudo bem, e assim, para lá na frente a gente tem que correr atrás de um prejuízo maior. Então a gente tem que olhar para entender que as frustrações elas existem, elas são necessárias para o crescimento de um indivíduo,
e ir lidando com cada frustração e cada trauma e cada situação que aparece, né? Nós estamos com algumas perguntas aqui que os nossos ouvintes e telespectadores estão nos mandando, e uma delas é do Eide Calunga, personal. O Calunga, todos crescemos com traumas e gatilhos, como reduzir na criação de um adolescente? É isso mesmo, né? A resposta. Se quiser colocar mais ou mais perguntas aqui, a gente vai respondendo para as pessoas. Eu acho que quando a gente se cura também de um trauma e de um gatilho, a gente consegue não passar isso para os filhos, né? Então, isso também é importante. Os pais se cuidarem para poder passar isso para o filho, para poder explicar isso para o filho. Nunca esquecer que é exemplo, né? Muito mais do que falar, é o exemplo também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até por minha curiosidade. Mudou as idades de que é adolescente? Me disseram que agora é adolescente até uns 20 e poucos anos. Antigamente era assim, criança, a Organização Mundial de Saúde já deu uma mudada nisso. Definiu que vai até os 24 anos. Agora. Adolescente até 24? Ai, João, você é adolescente ainda, cara. O cara serve o exército, né? Já está aí com família constituída, é adolescente, é verdade? Não em termos legais, né? Isso é importante porque eu destaquei isso até na minha dissertação, né? Que eu fiquei assim, que modelo de adolescente eu vou utilizar? ECA, né? O que o SUS fala, o que a Organização Mundial de Saúde fala. São concepções diferentes. O SUS tem até o quê? Adolescente até quantos anos, o SUS? Vai até os 21. Não, é que depende do serviço do SUS, né? Não é, o ECA é dos 12 aos 18 anos, né? Se a gente for falar de termos legais. E pela Organização Mundial de Saúde vai até os 20 incompletos e agora está mudando para 24, pensando nesse adulto jovem. Né? Adulto jovem, que é dos 15 aos 24 já era considerado é o que a gente chama de juventude, né? O adulto jovem. Daí até os 24. Então adolescente vai até 24. É que a gente tem que pensar no contexto, né, social ingresso no mercado de trabalho. Moradia com os pais. Na verdade, é de que adolescente nós estamos falando. E pensando nessa questão do desenvolvimento cerebral também. Sim. Eu acho que eles estão considerando em relação aos 24 Principalmente anos. Isso. As novas profissões. Essas novas profissões também chegam até vocês, essas novas profissões. Com certeza. Porque eu tenho muita profissão que eu falo, você faz o quê mesmo? Eu trabalho ali na tecnologia. Eu falo, entendi. Olha que coisa legal. Dias atrás eu fui fazer um teste para entrar na agência para trabalhar, né? E aí eu batendo papo assim, para trocar ideia a respeito daquela capacidade daquela pessoa para trabalhar junto com a gente e tal. Eu falei, quanto tempo você tem de experiência no mercado? Ele falou assim, 10 anos. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 20. Nossa! Não é legal, cara? Eu falei, como assim? Você começou a trabalhar aos 10 anos? Formatava computador. Aos 10 anos. Era youtuber. E aí fui perguntar para os outros amigos. Ele falou, não, aos 10 anos ele já tinha a profissãozinha dele. Aos 10, gente. Que isso, cara? Não é? Então, a nossa cabeça... Eu penso assim, todas as gerações sempre reclamam da falta de diálogo na fase da adolescência. Todas as gerações. Eu lembro também de chegar em casa criado por vó. Cara, eu era mal compreendido. Minha avó falou, meu Deus, molecada, vocês... A adolescência ela é atemporal. É atemporal. O que a Sigrid falou. Se a gente for ler ali a Berasturi e o Nobel da década de 60, você parece que nós estamos falando do adolescente de hoje. Não é? É igual. Então, eu penso até para completar tudo isso, não é aceitação? Não é aceitação desses caras mais ranzinhos? Vamos colocar o nome de ranzinhos. Eu posso colocar, porque tem uns caras nessa geração nossa, baby boomer, esses... Cara, que não aceitam a galera, cara. Se você olha assim e fala assim, essa molecada não tem respeito, essa molecada não tem comportamento, essa molecada... Cara, mas eu lembro de falar isso pra mim lá atrás também. A gente já foi essa molecada. Nós já fomos essa molecada. Hein, Ingrid? A gente não foi essa molecada, porque... Tem texto de Aristóteles falando isso. Os adolescentes de hoje não respeitam mais os pais. Aristóteles já falava isso. Eu estou vendo aí na tela a pergunta sobre profissões. Sabe uma grande vantagem que eu acho hoje? Porque antes as profissões eram mais rígidas. Então a pessoa formava em odontologia, ela só podia ser dentista e trabalhar no consultório. Hoje isso ampliou totalmente. Então eu acho que os pais têm que dar uma tranquilidade para os filhos no pré-vestibular, que parece que é o que está sendo perguntado aí na tela, né? Isso, professor personal Tiago. Como nós, professores, podemos ajudar os adolescentes nesse período de tanta pressão pré-vestibular? É a pergunta que nos chegou aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Tiago antes, que é meu amigo, viu? O Tiago é meu amigo lá de Açaí. Descendente, né? Nossa, conterrâneo. Legal. Vamos dar um rolê de moto lá em Morretes no final. Que bacana. Sigrid, pode completar, por gentileza. Então, os professores precisam ajudar o adolescente a encontrar qual área que ele gosta mais, se é uma área mais de humanas, mais de exatas, mais de biológicas e assim por diante. Mas dá tranquilidade para ele que hoje o pós-graduação
ele talvez seja mais importante do que a graduação. Então, a pessoa forma um determinado curso, que é uma área que ela tem afinidade, e depois ela pode exercer um trabalho completamente diferente daquilo que seria só o que ela aprendeu na faculdade. Então, isso mudou muito, as profissões se ampliaram muito, tem profissões novas que não existe faculdade sobre aquilo, ele tem que fazer uma faculdade de alguma coisa que ele gosta e saber que o trabalho ampliou muito, ele vai ter muita chance de fazer aquilo que ele gosta, trabalhar na área que ele gosta. Muito bem, a gente estava comentando também a respeito dessas crises de ansiedade e a gente tem que começar agora a fechar os assuntos, né? Como tratá-los? Né? A profissão ebiatra, não há muito tempo que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o ebiatra, né? A especialidade do ebiatra, exatamente isso, é entender um pouco mais esse mundo dos adolescentes, das crianças, é isso? A profissão do ebiatra? Ela é antiga já, viu, Marcão? É desde a década de 70, 80 já existe, mas ela é pouco conhecida e pouco procurada também. E pouca gente gosta de trabalhar com adolescente, né? Mas sim, é você poder abraçar o adolescente com todas as questões que envolvem essa fase. Desde questões físicas, né, puberdade, toda a questão que envolve física, mas todas as questões emocionais, todas as questões sociais, todos esses problemas que nós conversamos aqui hoje, né, o tratamento de ansiedade, ele hoje, assim, a Sigrid pode falar melhor como psiquiatra, mas eu acho que ele é muito medicado e pouco se trabalha outras questões que são muito importantes, tanto as terapias, né, desde também a rotina, o cuidado com o adolescente no dia a dia, outras coisas que são importantes, tirar da tela, trabalhar coisas manuais, incentivar atividades. Na minha clínica, né? com os adolescentes, eu sempre trabalhei com a questão da produção Pintura, artística. produção artística. Né, que envolvia essa coisa manual, né, Parece que é lúdica. simples, mas é importante. Super importante, Super importante. super importante. Não é só medicar. Não. É muito além disso. Um muito biopsicossocial, né? Tem toda associada, assim. Muitos transtornos de ansiedade são tratados sem precisar de remédio, quando o transtorno é leve, você está pegando esse transtorno no início, e mesmo quando precisa medicar, muitas vezes é necessário medicar, eu sempre falo com as famílias, com os alunos, né, que estão aprendendo com a gente, olha, tratamento em psiquiatria, infância e adolescência nunca é só o remédio, mesmo nos casos que precisa ser medicado. Praticar esporte, tem estudos clínicos mostrando o tanto que praticar esporte melhora a ansiedade. Leitura, né, o hábito de livros de literatura, encontrar com amigos fins de semana e reduzir o uso de tela e participar de grupos saudáveis, o grupo do esporte, o grupo do Interact, o grupo da igreja, o grupo de jovens. Isso tudo é tratamento fundamental, são pilares no tratamento da ansiedade. Muito bem, nós vamos sair para mais um breve intervalo comercial. Quanto tempo tem? Um minutinho ainda, não? Então deixa eu ler aqui para vocês. Gabriel Gouveia mandando um abraço para a gente, Elisângela Nunes também. O Foot Replay, MK, é o Manu, meu amigo. Nós temos hoje acervo de museus ao nosso alcance. Temos o mundo na palma da mão, é só buscarmos. Tema top hoje. Thaís Domingos Jacó, um abraço para a minha médica querida Ana Carolina. Muito obrigada. Thaís é diretora de comunicação lá em Açaí, faz um trabalho importante também. Marisa Velar, também acho Mamãe. importante o adolescente fazer esporte. Elisângela Nunes, parabéns a todos, em especial a doutora Ana Carolina, por a contribuição de conhecimento necessário nos dias atuais. Edna Hermeto, onde encontro o livro? Edna Hermeto, parabéns pelo tema, onde encontro o livro? Marcos Gonçalves, parabéns pelo podcast. Tem na Eduel. As explicações foram excelentes, muito bem embasado, principalmente a doutora... 30 segundinhos. Então, onde é que a gente acha o livro Diário do Adolescente? Principalmente na Eduel, na editora da Universidade de Londrina. Ele não está digital ainda? Está digital. Ele tem em forma de e-book também. Ah, isso é legal, hein? Dá para comprar e-book ou o livro físico. Muito bem. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. A gente vai para o último bloco agora, as nossas considerações finais, e a gente continua aqui ainda pela 91,7. O tema é adolescência e como tem assunto. Eu sempre peço para os meus convidados mandarem as perguntas para a gente ir caminhando nelas, e eu já não perguntei nem 2, 3 para cada um de vocês. É muita coisa. A gente já volta por aí, pessoal. Adolescência, como entender essa fase da vida? Só segura um pouquinho para mim.
Ô Sigrid, nós estamos saindo para o último bloco. Queria já agradecer a sua participação, queria que você desse o seu contato, somente o Instagram, né, para a gente poder acompanhar o seu trabalho também. A gente tem aqui a possibilidade de depois fazer cortes, né? E a gente pega esse programa e depois faz cortes para poder mandar para vocês podem fazer collab, que eu acho que é legal, porque isso vai instigar muita gente a nos acompanhar, a perguntar para vocês, isso dá uma certa continuidade. Eu gosto de levantar o assunto, né? Porque aqui não tem como a gente esclarecer muita coisa, tem como a gente cutucar o assunto, né? De uma forma até superficial. A não ser que eu pegasse um assunto só e batesse nele até o final. A gente daria conta, né? Mas é uma coisa só. Mas aqui a gente tinha comportamento, estudo, novas profissões, sexologia, depressão, né? Um monte de outros assuntos. Então, ô Sigrid, nós estamos entrando agora para o último bloco do nosso programa, e aqui eu tenho uns 10 minutos no último bloco. Eu começo com você, porque aqui eu consigo orientá-los que está terminando. Com você eu não consigo te orientar que está terminando. Então eu começo já me despedindo de você, porque aí você ocupa um certo tempo e você devolve aqui para a gente. Pode ser, o Sigrid? Pode. Ô Sigrid, o que é Sigrid? É nórdico, né? É nórdico? Sigrid? O meu pai, entre outras profissões, ele era escritor e gostava muito de ler, e ele gostou muito da vida de uma escritora alemã, e o nome sobrou para mim. Mas eu sou descendente, meu avô era italiano, eu sou descendente italiano, mas o nome é alemão. Sigrid foi um rei nórdico, né? Sigrid foi um rei nórdico. Derrotou o dragão. Eu nem sabia. Derrotou o dragão, ele falou. Olha o França, deve ter jogado tanto videogame, cara. Não, eu tinha Barça. Você tinha Barça, cara. Eu um adolescente curioso. É mitologia nórdica lá. É mitologia nórdica. Quer abrir ali pra gente? Tá faltando o quê? Tá aberto. Ah, tá? Então tá bom. Se você falar com ela, tem que ficar aberto. Tem que ficar aberto. Então aqui. Então, pessoal, agradecer vocês imensamente, mesmo. Daqui a pouquinho a gente já está ao ar novamente. Cara, é muito rico, né? É muito rico. É muito rico esse assunto, gente. É porque normalmente é tão rico, porque a maioria de empresários que me procuram dizendo assim: Marcão, eu preciso empregar pessoas, eu não estou conseguindo empregar pessoas, eu não estou conseguindo que esses jovens tenham responsabilidade. Eu penso assim, que se desse para reunir vocês especialistas com empresários, porque o empresário não está conseguindo como contratar e nem manter. Você acredita? Por falta de orientação. Amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu queria agradecer imensamente a doutora Sigrid Calazans, diretamente de Belo Horizonte, que gentilmente nos atendeu nessa manhã de sabadão. Muito obrigado, Sigrid. Eu queria agradecer você e que você deixasse seu contato para demais dúvidas dos nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, viu, Sigrid? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela companhia, os outros profissionais. Então, no Instagram seria Sigrid Calazans. Então, lá você acha o meu contato, meu celular, vocês podem fazer contato pelo WhatsApp e eu estou pronta. Eu respondo perguntas normalmente pelo WhatsApp, acho mais fácil do que pelo Instagram. Podem me procurar. E queria deixar uma última consideração, que o mundo melhora através dos adolescentes. Então, vamos cuidar muito bem da nossa juventude, dos adolescentes, porque eles que têm vontade de mudar o mundo. A melhora do mundo passa através da utopia, passa pela utopia para ter a mudança real, as melhorias reais do mundo, e o mundo vem melhorando, e a gente precisa muito de uma adolescência saudável, uma juventude saudável. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Ana Carolina Avelar, brigadão. Daqui volta para sair. Daqui volto para sair. Vou continuar lá o meu trabalho na promoção de saúde, lá atendendo pelo SUS, atendo no Hospital Municipal, atendo nos postos de saúde. Estou fazendo uma campanha junto com a Prefeitura de Saúde na Escola, falando com os adolescentes. Essa semana estive no CEP, lá em Açaí, que é uma escola técnica. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de vocês se permitirem estarem aqui. Trouxe até uma lembrança para vocês, porque eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei feliz. Disso, não? Fiquei feliz com a participação, e eu também vejo um futuro ali nesses adolescentes.
adolescentes. Eu vejo o futuro, a continuidade do trajeto, da cultura e da nação mesmo. Por isso a gente precisa acreditar neles e principalmente que eles acreditem em si mesmo. Muito bem. Francis William Bueno, obrigado, meu amigo. E aí, por coincidência, eu não sabia que você também tinha suas bases em açaí. Sim. Vocês já se conheciam, então? Já nos conhecemos. Ih, mano, trabalharam juntos. Foi um encontro de amigos aqui de açaí. Então, você viu? Muito legal. Obrigado. Fala um pouquinho mais do seu livro. Então, eu vou encerrar, inclusive, falando da adolescência, mas com uma analogia que eu fiz na dissertação e foi para o livro também, que um dos termos que a gente usa para automutilação é escarificação. E é interessante que esse termo, escarificação, vem da agronomia. Sabe o que é escarificação? É aquela arte de cavar terras, né? Cavar sulcos de terras para que possa se jogar a semente e algo florescer ali. E aí eu trabalhava nessa relação simbólica com os adolescentes que se autolesionavam, porque talvez aquele corte era um espaço no corpo onde algo poderia estar florescendo. Né? Não no sentido físico, mas no sentido simbólico, né? Da linguagem, da arte, da criação. Né? E por isso que eu falei que a estratégia de intervenção com esses adolescentes sempre foi a arte. Então, esses cortes, né? Isso está no livro, esses cortes viraram poesia, viraram um livro. Eu tive um adolescente que escreveu um livro. Né? Um ficou famoso porque produzia fanfic, né? Que é uma ferramenta digital que eles também vão contando história. Um deles foi fazer psicologia porque entendia que o objetivo de vida dele era ajudar as pessoas, né? Que passou pelo sofrimento que ele passou. Então, acho que, por mais que a gente olhe para a marca, né? E esse é o subtítulo do meu livro, Marcas da Dor, essa marca, na verdade, vai ficar como uma lembrança de uma grande transformação que esse adolescente passou, né, e tudo que ele pôde alcançar na vida dele. Eu me lembro de adolescentes da minha época que eu via e os pais reclamando, e hoje são empresários de absoluto sucesso, pais de família maravilhosos. Cara, e o cara era um capetinha. Meu Deus do céu, o cara era aquele cara que mais tocava fogo em tudo, se cortava, brigava e tal. E hoje uns caras plenos, centrados, pai de família. Eu fui um deles. Cara, eu fui muito arteiro, muito arteiro. Posso não ser grande coisa, mas, cara, se fosse pegar a minha infância, o tanto que eu era maloqueirinho, e hoje, você percebe assim, cara, é só a gente entender. Não, é só a gente entender, é só a gente dar esse tempo ao tempo a todos eles. Isso vai passar, né? Agora, procurando ajuda, né? Vamos dizer, uma mãe e um pai que tem um filho que fica se mutilando, tem um livro, já tem um estudo, né? Falar nisso, entrar em não contato desistir do não filho. desistir. Como é que entra em contato com você? Pode ser pelo Instagram. Instagram? Francis WBL Psi. De novo, Francis WBL Psi. Psi. Isso, de psicólogo. Muito bem. Tá? E aí, Giovana? Obrigado. Eu que agradeço. É muito bom eu poder ter um espaço para falar de adolescência. Eu agradeço demais o convite, Marcão. E vou te chamar para o meu lançamento do livro. Não, eu quero muito seu livro. Já vou pegar o contato. Eu quero muito seu livro. É mesmo? Você não trouxe seu livro? Trouxe hoje? Não, ele foi lançado. Ela trouxe. Eu nem recebi ainda. Porque eu acho que é importante divulgar. É conteúdo, tem muita gente precisando, sei lá. Precisa, exato. A gente estava comentando agora, e eu quero te interromper para você não se esquecer. A maioria de empresários que me procuram dizendo, gente, eu não sei como contratar e manter esses jovens, esses adolescentes no meu emprego, eu não consigo entendê-los, não sei o que eles querem. Essa molecada já não presta para mais nada. Calma, vamos estudá-los. Existe aí os ebiatras, existem os médicos, os psiquiatras, psicólogos, é para isso que vocês estudaram. É um monte de profissional. Um monte de profissional. Então, assim, é por isso que eu agradeço muito o seu espaço para a gente poder falar disso, porque a adolescência é muitas vezes negligenciada por todo mundo, porque muita gente não quer saber de adolescente. Exato. Adolescente é chato, adolescente é essa percepção. Então, vamos olhar com carinho, todo mundo foi adolescente um dia. É isso, exato. A gente lembra com carinho da nossa adolescência, o quanto às vezes a gente foi incompreendido. Sim. Então, a gente precisa ter mais paciência, acolher mais os adolescentes, entender mais, ou buscar entendimento, ser exemplo, mas também lembrar que eles são diferentes da gente, então não querer que o nosso, né, seja certo para o outro, nem nada. Então, e buscar ajuda de profissional, buscar ajuda das pessoas, procurar saber, buscar informação para melhorar mesmo a relação com os adolescentes e proporcionar melhores para eles. Então, obrigada. E
que eu ia dizer? Meu contato. Também meu Instagram é Giovana Ribeiro, né? Doutora Giovana Ribeiro. E também eu trabalho na Clínica Legrand Petit, que fica aqui em Londrina. Então, qualquer coisa, é uma clínica multiprofissional, tem várias especialidades, atendem criança e adolescente. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o adolescente precisa de atenção, o adolescente precisa de compreensão, Cuidado. o adolescente precisa de cuidado, ele precisa ser ouvido, ele tem sim suas possibilidades todas à mão, que é muito rápido, são os celulares, são as telas, mas também quando a gente fala do adolescente, a gente tem que buscar um pouquinho mais para trás, que é o pai e a mãe desse adolescente, não é? O responsável por esse adolescente. A gente diz que o adolescente ele é sintoma dos pais, né? Quando a família não está bem organizada, estruturada, isso também vai se manifestar e refletir no adolescente, né? Hoje tem Um divórcio, por exemplo, né? o divórcio já afeta Como muito, que uma é? separação afeta Exato. muito, né? O luto afeta muito, Sim. não é? E para isso tudo tem estudo, não tem? Tem. Muito, com Muito, certeza. né? Né? Sim. Porque não tem nada não tão estudado, porque aí, isso que eu digo para você, porque como agência de publicidade, muitos empresários me procuram para isso. Sim. Marcão, o calcanhar de Aquiles, ou seja, o grande problema está sendo na empregabilidade. Né? Tanto é que as pessoas estão começando a procurar pessoas 45, 50 a mais para trabalhar em função que não estão entendendo os jovens. É loucura o que eu estou dizendo para vocês, mas é verdade. Os empresários não estão empregando mais jovens porque não sabem como atendê-los, não sabem como ter essa percepção, não sabem como ter o quê. É isso que eu aprendi muito mais com vocês hoje. Ele precisa ter um objetivo, porque às vezes ele estuda sem saber o objetivo. O trabalho tem que ter um sentido. Isso. Então tem um propósito. Tem que ter um... Tudo, sim. Sim. Um propósito. Tudo que vocês veem na clínica de vocês, quando vocês conversam, às vezes E acho falta que o tá propósito. certo isso, né? Não tem que ter? Não tem que ter propósito? Eu acho. Todo um propósito, não é? Tudo tem que ter. Trabalhar sem propósito, que... Todo mundo tem que ter, na verdade, não só eles, né? Mas a E eu gente... vi que a Sigrid comentou também que é assim, ele está poluindo menos, ele está tomando, vamos dizer, menos refrigerantes que são calóricos. Essa empresa aqui que me contratou, ela é responsável, ela preserva o meio ambiente, Não ela é verdade? comprometida. Então, essa empresa devolve alguma coisa. Então, eu vi muito bem isso, porque o jovem ele tem esse acesso a todas as informações e ele quer isso para a vida dele também. Às vezes ele não sabe como se expressar. Ele tem muita teoria, está faltando a prática, né? Então, agradecer mais uma vez a vocês, viu? Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi bom o nosso Obrigado. bate-papo hoje, não foi? Nossa, Foi uma delícia. sensacional. Legal. Muito O gostoso. Sigrid, a gente vai continuar seguindo aqui você, viu, Sigrid? Agora você tem mais 3 amigos aqui em Londrina, 4 comigo. Posso falar meu Instagram, que eu acabei esquecendo? É @AnaCarolina_Avelar_. Ana Carolina Avelar_. Underline. Isso. Olha que legal. Acompanho lá por lá, posto bastante coisa, falo com o pessoal. Não, ela chegou aqui fazendo já stories. Não, ela é essa. Blogueirinha, cara. Olha aqui. Viu? Vou pegar o docinho. Tem que chegar Vou pegar o atrasada, né? docinho. Vou pegar o docinho para dar para nós o docinho. Dá aqui o docinho pra gente. Obrigado, Sigrid Calazans, Eu trouxe também. Giovana Ribeiro Favareto, Ana Carolina Avelar, Francis Ulina Bueno, esse bate-papo tão animado. Olha que coisa mais chique que ela tá fazendo. Olha. Ah, não acredito. Ela deu com o nominho. Não, e personalizado. Sigrid, eu trouxe o seu. Olha que legal. Ô Sigrid, ela trouxe o seu. No Horizonte traz. Olha aqui, ó. Marcão Careca, Obrigado pela obrigado. intenção. Olha, ela Valeu, trouxe o seu. estou recebendo com muito carinho, Ó, de que coração. bacana. Cara, Ferreiro Rocher fazendo a propaganda, porque é caro essas coisas, né? Obrigada, ó. Ô Sigrid, obrigada pela Patrocina oportunidade nós, de estarmos presentes nesse bate-papo com carinho. Ana Carolina, esse aqui é seu, a gente vai colocar aí no correio para mandar para você. Ah, eu estou querendo comer. Não, senhor. Não, senhor. Tem pra produção também, hein? Tem pra produção? Aí, ó. Que isso? Chama ela semana que vem. Não, vai ter mais podcast como esse. Obrigado pelo carinho, obrigado pela generosidade de vocês. Cara, vocês são especiais, você teve que deixar a criança. Deixa a criança com a minha avó. Obrigada, Criança avó. com a avó. Como que Ela é a tá avó? ouvindo lá, a avó Paulina. Ela que Ô, tá vó cuidando do meu Paulina, bebê. obrigado. Eu vou mandar um beijo para as minhas crianças também que estão lá na Itália agora. Estão lá em Belém. Eu vou mandar um beijo pros meus também. Minha mãe tá lá assistindo, Marisa, minha avó, minha família, meus amigos. Muito, muito obrigada. Os seguidores, né? Verdade, que estão por aí. Obrigada. Salve de palmas a todos nós. Obrigado, obrigado. Adolescência, como entender? Entendendo, ouvindo e principalmente amando. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Muito obrigada.